Boa noite a todos. Meus irmãos, nós podemos afirmar a seguinte questão: uma simples ação pode destruir a esperança de muitas pessoas. Uma simples ação pode mexer com um país ou pode mexer até mesmo com todo mundo, trazer uma proporção mundial por um simples gesto. A convocação dos 300 mil reservistas na Rússia causou espanto para muitas pessoas de ouvir as palavras do presidente. Palavras sutis e quase ameaçadoras diante de toda a circunstância da guerra que está acontecendo. Ao mencionar então em uma de suas falas o poder de fogo que o seu país tem para combater qualquer país que tentasse atacá-lo, que tentasse, ou talvez em outro ponto de vista, se defender, o noticiário, as mídias, foram responsáveis por atingir antecipadamente as mentes e os corações da população que recebeu essa notícia, principalmente nós que estamos então aqui no Ocidente. Algumas então sites chegaram a publicar as seguintes manchetes, falando então sobre os homens que ainda tinham a possibilidade de serem então recrutados para esta guerra. Eu vou ler algumas dessas manchetes para nós então vermos como é que isso chega para nós neste momento. Eles dizem então: não quero ir para a guerra, não quero morrer nessa guerra sem sentido, é uma guerra fratricida, como se fosse uma briga entre uma mãe e seus filhos. E outro diz: vou quebrar meu braço, minha perna ou qualquer coisa para evitar convocação. Outro diz: não tenho certeza do que fazer a seguir. Entrar no próximo avião para o exterior ou ficar na Rússia um pouco mais e ser perseguido pela polícia em alguns comícios anti-guerra. E outro e último diz assim: se você estiver bêbado e for preso enquanto dirige, espera-se que sua licença de motorista seja retirada e você tenha que passar por tratamento. Não dá para ter certeza, mas espero que isso seja suficiente para evitar ser levado para o exército. Algumas manchetes daquilo então que eles trazem para nós que estamos no Ocidente ouvindo apenas notícias do que está acontecendo do outro lado. Quando nós lemos algumas dessas notícias e você vê a televisão, imediatamente a maior parte das pessoas começa a levar ao seguinte raciocínio: aquele país está se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Tamanho é o medo que isso chega diante de nós. Tamanho é o medo do poder que eles afirmam ter para combater os seus inimigos. E nós, como então dependemos das informações dos noticiários e das mídias, nós começamos então a sofrer com tudo isso. Porque o que eu quero enfatizar aqui não é a ação do presidente, a ação dos homens, possibilidade de uma guerra maior, desses homens então apoiarem ou não, mas o fato de que algo parece desaparecer quando as situações elas tomam uma grande proporção nos nossos corações. Isso se chama esperança. A esperança é um elemento que traz desespero àquelas pessoas que não a possuem. Quem não tem esperança recebe esta mensagem, vê esse noticiário e imediatamente entra em crise, entra em desespero. Por isso é preciso alimentar a esperança. É alimentar esse combustível em meio a esta geração que está caminhando a passos largos para guerras ou até mesmo para um caos, como nós já falamos aqui em outro momento. Como se preparar para isso? O que é que você faz para não andar, então, usando esta ideia do combustível? Como é que você faz para não andar com um tanque vazio e não viver em completo desespero diante de tantas notícias, diante de tantas coisas que têm acontecido? Quero convidar a igreja nesta noite para nós refletirmos sobre o combustível da esperança. E eu te convido para abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes,
capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10 inicialmente. Livro de Juízes, capítulo 4, leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investidura que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos sempre pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de podermos cultuar ao Senhor. E neste momento nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha aplicar a Palavra no coração de cada um de nós. Que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, através da Tua Palavra neste momento, nesta reflexão, para nós compreendermos a verdade do Senhor. Que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha converter, ó Deus, os corações nesta noite. Para nós voltarmos para a nossa rotina, voltarmos para os nossos lares, completamente diferentes, ó Deus, de como estávamos quando chegamos na Tua casa. Que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo através do conhecimento da verdade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o livro de Juízes, ele é repleto de períodos. E vários períodos que os israelitas viveram em desespero. Eles não tinham, então, uma possibilidade de viver uma guerra. Eles não tinham uma chance de algum país atacar eles. Aquilo era real. Eles estavam vivendo, então, em opressão em vários períodos. Neste que nós acabamos de ler, eles passaram então por 20 anos de opressão. É interessante lembrar então que no início do livro de Juízes, o Senhor permitiu. O Senhor permitiu esses momentos porque eles não retiraram da terra de Canaã todos os povos que ali habitavam. Então nós vamos encontrar ao longo de Juízes, como já vimos aqui, os filisteus, os midianitas, os próprios cananeus, porque o povo de Israel, quando invade aquela terra, não retira eles daquele local e eles se tornam, então, como meio do Senhor provar a aliança, provar a fidelidade do seu povo. É interessante, então, que, diferente dos demais momentos do livro que nós já observamos aqui, o capítulo de número 4 ele vai mostrar para nós o Senhor levantando um juiz, mas a história ela não tem apenas o juiz, com aquele então que vai estar à frente de tudo. Nós vamos ter então 3
personagens que nos ensinarão a importância da esperança em meio à guerra, em meio à geração que está vivendo em pleno caos. Esses são Débora, Baraque e Jael. O texto então começa mostrando para nós a expressão que é um ciclo de todo o livro de Juízes, que nós temos reforçado aqui, não é? Nós vemos então o povo, naquele momento, desobedecendo ao Senhor, vivendo opressão, clamando a Deus, e Deus então os liberta. A expressão é: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O tempo então que ele mostra é o tempo depois de que Eude, o libertador, for então trazido por Deus para salvar a Israel naquele instante. O capítulo então anterior mostra para nós que este povo estava vivendo então debaixo da opressão de Eglon, e então Eude foi levantado pelo Senhor para livrar este povo. Veja então que Israel, depois do tempo de Eude que os livra, eles voltam então a fazer o que era mal perante o Senhor. E o texto nos diz então que por causa disso, a opressão vem de novo sobre os israelitas. Mas agora a opressão, ela vem um pouco mais forte do que ela veio no tempo de Eude com Eglon, porque o texto no versículo 2 nos diz então que agora é o próprio rei de Canaã quem vai atacar eles. O próprio rei de Canaã, que tem os seus 900 carros de ferro, ou seja, ele está demonstrando aqui o quanto que esse povo era preparado com o seu exército para se defender ou para atacar quaisquer então inimigos que estivessem próximos dele. Se você for imaginar então toda a extensão de Israel, os 900 carros eram suficientes para espalhar em todo Israel, preencher e oprimir de uma forma muito intensa a todos os israelitas naquele momento. Então nós vemos que isso vai durar 20 anos, como diz o versículo de número 3. Então eles passam por 20 anos de sofrimento para então o clamor que eles levantam ao Senhor, ele venha a ser atendido neste instante. Então veja, é um período depois da libertação que eles viveram por Eude. Eude, no texto, no capítulo anterior, mostra que ele com o próprio punhal, ele mata então o rei Eglon, ao ponto do texto dizer uma coisa interessante, que o punhal fica dentro daquele homem e morre aquele rei naquele local, naquele instante. Então Israel já está vendo esta ação que se repete na história. Deus está levantando homens, Deus está levantando pessoas para os libertar. Então, nós temos aqui uma grande expectativa. Israel está clamando, eles sabem que Deus, então, ouve as orações, que Deus cuida deles. Porém, o texto mostra para nós que essa expectativa ela é frustrada quando na história, o versículo de número 4, traz a figura de Débora. A frustração ela não vem por causa de Débora, nem por ser uma figura feminina, né? Porque o texto diz que Débora julgava a Israel. E muitas vezes nós olhamos o texto e acabamos achando que Débora é então aquela que vai libertar, a juíza que vai então auxiliar a Israel. Mas o texto mostra para nós, no versículo de número 5, que ela fazia uma coisa muito parecida com aquilo que Moisés fazia. Moisés, quando estava à frente do povo, ele então recebia do povo as suas causas e julgava. E ele os direcionava. Dizia, como vocês vão ter que viver? Débora faz a mesma coisa. O texto diz que os filhos de Israel subiam até ela para juízo, para que ela então julgasse. Então Débora tem uma figura aqui administrativa diante de Israel. Ela está direcionando o povo como então o seu papel que ela tinha de ser uma profetisa do Senhor. Onde está o grande problema? Por que a expectativa de Israel ela foi frustrada nesse instante? O problema está, então, em Quedes de Naftali. O local exato onde estão os cananeus. É lá onde está, então, Jabim com o seu exército, sua força, e é deste local que Deus, então, vai suscitar um juiz, um grande libertador, e este, então, é Baraque. O homem a quem Deus chamou para libertar a Israel. E aí você vê um diálogo que surge aqui, não é? Você vê então que Débora fala com Baraque. Versículo de número 6, né? Ela vem então já dizer a ele uma ordem de Deus. E aqui nós vemos na minha tradução,
na Almeida atualizada, para mim está em forma de pergunta. Se você tem uma Bíblia da Nova Versão Internacional, ela está com uma afirmação. O que nós podemos aqui entender é que diante da pergunta, quando houve esta tradução, é a possibilidade de que ela está repetindo uma ordem que ela já deu. Você não vai, porque eu já te disse o que você deveria fazer naquele local. Mas apesar desta circunstância, nós temos então a postura posterior do próprio Baraque, quando ela então o chama, e ela diz para ele ir até aquele monte, para ela enfrentar os cananeus, porque então o Senhor iria entregar os inimigos nas mãos de Israel. Olhe como a expectativa de Israel foi frustrada nesse momento. Deus chama um homem capacitado para liderar um exército. Deus chama este homem para que ele vá. Deus dá a ele a promessa de que ele vai vencer. Os inimigos serão entregues nas suas mãos. A profetisa está ali para relembrar ele a isso, para dizer aquilo que Deus então traz para ele. E no versículo de número 8, ele então responde para ela: se você for comigo, então eu vou. Se você não for, eu então não vou. Olha que interessante então a postura deste homem que foi chamado para servir ao Senhor nesse instante. Ele foi chamado por Deus e ele agora, ao invés de olhar para a circunstância e ouvir a voz de Deus, ele está olhando para aquela mulher que está servindo ao Senhor em fidelidade. E ele coloca a responsabilidade e a confiança que ele tem, não sobre o Senhor, mas ele coloca sobre a vida de Débora. É como se ele dissesse assim: Débora, é você quem vai garantir essa vitória. É através de você, porque é você quem está falando isso. Então, se você for comigo, eu sei que tudo vai dar certo. Se você não for, então não vai dar certo. Vejam, isto é uma postura de covardia. Um homem hesitante com relação ao serviço do Senhor. Ele foi chamado, ele está ali, ele ouviu, mas ele dá um passo para trás, ele diz: não, eu não vou se você não for. Insegurança, falta de confiança. Um homem então que coloca a responsabilidade de uma batalha em alguém que não foi chamado para travar então esta batalha neste momento. Covardia, hesitação, como acontecem aqui em Baraque, revela então homens, mulheres, que são chamados para uma guerra, que são chamados para uma batalha e não confiam claramente naquele que está então os convocando. Por isso nós podemos dizer então que o combustível para toda a esperança de Baraque nesta batalha, ele é um combustível adulterado. Quando o combustível é adulterado, ele não é capaz de dar força suficiente para que avance. Para que ele avance contra os cananeus, avance contra os inimigos. Veja, ele perde de vista quem está o chamando. E ao perder de vista que esta batalha não é uma convocação da profetisa, daquela que está ali manejando a palavra de Deus, nós vemos então que homens e mulheres como Baraque vivem em desespero, vivem com atitudes de covardia. O que é que acontece então quando nós agimos assim? Nós vemos então que quando nós, chamados para servir ao Senhor, nós hesitamos, nós vemos que outros vão se levantar. Jabim se levantou, os cananeus se levantaram neste momento, Eglon se levantou em outro instante. Por quê? Por causa da hesitação de muitos homens e mulheres que então deixaram de servir ao Senhor. Como nós vemos então nesse momento a postura de Baraque, precisamos nos perguntar: como é que o combustível de Baraque, aquilo que está levando ele a ficar parado no seu lugar, a não agir, como é que isso pode ser refinado? Como é que isso pode ficar limpo ao ponto de tornar suficiente para que ele vá à ação? E é interessante que nós vemos o texto nos ensinar. Isso acontece através do encorajamento. Veja então que este papel de encorajar não cabe a Baraque, mas cabe a Débora. Porque ela, como profetisa, ela está ali para ser boca de Deus.
Ela está ali apenas para anunciar a Baraque, a todo Israel, a quem ela julgava, qual era a vontade do Senhor sobre a vida deles naquele instante. E esta, que foi chamada somente para anunciar, ela está demonstrando muito mais coragem do que aquele forte guerreiro, aquele homem então que era preparado para a batalha. Porque como ela responde para ele naquele instante, certamente irei, versículo de número 9. Porém, não será tua a honra da investidura que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Veja aqui nós vemos então o reforço do fracasso, da covardia de Baraque, através da ação do Senhor, vem sobre ele agora como uma lição, porque aqui nós temos um homem guerreiro, preparado para enfrentar a batalha, preparado para ir à frente do exército, e ele então vai perder esta honra de ser preparado para isso, para uma mulher que não tinha capacidade alguma de lutar contra o exército naquele contexto, uma mulher que não foi preparada para enfrentar então esta circunstância. E é interessante de ver nesse momento que Débora então diz que vai junto com Baraque, e você observa que o texto de Juízes, no capítulo de número 4, ele traz para nós uma narrativa, como nós estamos vendo aqui. A história está sendo contada daquilo que aconteceu entre Israel e os cananeus. Se você for para o capítulo 5, a história é a mesma. Porém, você não vai encontrar uma narrativa mais, mas você vai encontrar uma poesia. E é em forma de poesia, então, que você vai encontrar Débora contando a história do ponto de vista de como é que Deus agiu em todos aqueles momentos e através de todas aquelas pessoas. E quando você pega, então, o capítulo 5, aqueles que puderem, então, fazer a leitura comigo, o texto vai dizer assim: Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Veja então que Débora está dizendo aqui. Quando ela desce ao ribeiro de Quizon, onde estava então aquele exército, os nobres a acompanham. O povo do Senhor vai junto dela contra os poderosos cananeus. E na continuação do capítulo 5, os detalhes de quais as tribos de Israel acompanharam Débora e Baraque e quais as tribos recusaram se envolver naquela batalha. O texto vem dizer no versículo 16 que entre as facções de Ruben houve grande discussão, enquanto no 18 Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte. Algumas tribos, eles então se envolveram naquela guerra, deram ali a sua própria vida, ou seja, estavam dispostos a lutar naquele instante, mas alguns, como os de Ruben, eles se afastam naquele momento. Veja só, então nós temos aqui os dois personagens que falamos que iriam aparecer. Temos Débora encorajando este povo com a palavra do Senhor, encorajando o Baraque, que agora vai até o ribeiro de Quizon e leva muitos homens, mas ainda temos o exemplo de um homem que fracassou na sua tarefa, que hesitou na sua fé, e por isso influencia também muitos homens do povo, então, para não servirem ao Senhor naquele instante. Veja então que a postura de Baraque ainda continua influenciando. Ele vai estar à frente do exército, ele vai levar essas pessoas em meio à batalha. Então a postura dele nesse momento acaba ainda influenciando outras pessoas. E nós vemos então que Débora não abandona o seu posto. Ela não hesita, ela não deixa de servir ao Senhor em fidelidade. Capítulo de número 4, versículo 14, nós vemos outra fala de Débora no encorajamento para com Baraque. Ela diz: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Veja, ela já tinha dito isso para Baraque em outro momento, mas agora ela reforça. Ela percebeu que Baraque se acovardou, ela disse: eu vou com você, mas lembre-se, você vai estar à frente da batalha, e lembre-se que o Senhor vai então adiante de ti. Deus está à frente de vocês nesta batalha. E o texto continua mostrando para nós que com 10.000 homens,
Baraque saiu em batalha contra os cananeus e os seus 900 carros de ferro e toda a força que eles tinham para enfrentar todo aquele exército ou qualquer um que viesse contra eles. Vejam só então o que é que faz Baraque se reerguer das ruínas do seu fracasso. O que é que faz com que Baraque saia daquele instante de hesitação de fé, de covardia, e ele agora dê um passo à frente na batalha que Deus está chamando para ele travar? É uma palavra de encorajamento. Mas essa palavra não é uma palavra qualquer, porque essa palavra ela sai da boca desta profetisa. Então nós estamos tratando aqui da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de reerguer qualquer pessoa, levar essa pessoa a entender que ela não está sozinha nas batalhas que ela está travando, que ela não está sozinha em meio às guerras que ela está então enfrentando no seu dia a dia. Veja então a coragem que falta para homens e mulheres que estão fracos. Ela está no Senhor, ela está na palavra de Deus, que é capaz então de nos encorajar. Baraque é encorajado. A confiança de Baraque é restaurada naquele instante pela palavra por meio de Débora. E a própria profetisa havia dito para Baraque que uma mulher iria receber a honra. Uma mulher iria travar uma batalha contra Sísera. Mas esta mulher não é Débora, é a terceira personagem que eu mencionei, que é então Jael. E para surgir Jael na história, capítulo de número 4, versículo 11, muda para nós o contexto da narrativa. Ele traz um outro personagem e fecha esse parênteses desse personagem logo no final do versículo 11, só para colocar ele na história. Porque diz assim no versículo 11, ora, Éber, queneu, que tinha apartado dos queneus os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Então o texto está mostrando aqui que existe um homem, uma família, que montou a sua tenda longe do povo de Israel. Ele se volta contra os israelitas nesse momento, porque ele está em território cananeu, e nós vemos que este homem mal sabe que a sua família vai ser usada então para cumprir os planos do Senhor, para que a promessa de Deus então ela venha a se concretizar sobre Israel. Veja só então o que nós vemos o texto nos mostrar. Havia então aqui uma expectativa que tinha sido frustrada diante de Israel. Expectativa esta então que ela é transformada em esperança através do encorajamento pela palavra do Senhor. Veja que o alimento da esperança com a palavra de Deus faz com que este povo passe a entender que o êxito na batalha agora foi garantido para eles. Que nada vai tirar deles a vitória contra os cananeus. E o versículo de número 15 nos diz isso. Ele diz então, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus cavalos e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Então vejam só, aquilo que Débora havia prometido, a palavra do Senhor agora se cumpriu. O êxito vem sobre Israel, porque quando Deus levanta a sua palavra, Ele proclama a sua palavra, aquilo nunca vai deixar de se cumprir. E o destaque aqui é exatamente para isso. Não é o exército de Israel quem derrotou os cananeus. Não é Baraque. Nós vemos aqui a situação dizer, então, que o Senhor derrotou a Sísera. A batalha foi vencida não pelos homens, não pela força do braço, pela força de carne, mas pela força do Senhor. Quando você pega, então, esta história, você passa mais uma vez ao capítulo de número 5 para ver se você encontrar a forma poética como Débora conta isso. Você encontra alguns detalhes a mais sobre essa história a partir do versículo 20 do capítulo 5. O texto, então, quando Débora está entoando o seu cântico ao Senhor, ela diz, desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme,
então as unhas dos cavalos, socavam pelo o galopar dos seus guerreiros. O que é que Débora quer dizer nesse momento, quando ela está afirmando que os céus pelejaram contra Sísera? Ela está dizendo, portanto, que a ação contra os cananeus, ela não vem do exército israelita, ela vem dos céus. Por quê? Porque Deus vai agir para impedir que os 900 carros de ferro dos cananeus tenham realmente vantagem. O texto vem dizer, então, que eles eram capazes de ouvir o galopar dos cavalos. Por quê? O ribeiro de Quizon os arrastou. Há um rio aqui que então eles estão galopando e o som está surgindo. Os céus guerrearam porque Deus abriu os céus e mandou chuva torrencial ao ponto do ribeiro de Quizon inundar. Inundou aquele rio, fazendo com que os carros de ferro não tivessem mais possibilidade de serem usados. Os cavalos, os guerreiros ficam completamente desorientados e por isso o galopar dos cavalos que estão sendo ouvidos neste instante. Deus agiu. Deus então está cumprindo a sua palavra nesse instante, dada através de Débora, para mostrar então que o exército cananeu, apesar da sua força, não seria capaz de derrotar a força do Senhor. Mas você vê então o capítulo dizer no versículo 15 do capítulo 4 que Sísera, o comandante, ele foge. Ele foge a pé quando ele salta do carro, naquele momento em que está todo o rio alagado, que os cavalos estão desorientados. Ele corre daquele local e o texto vem dizer então que ele vai parar em um lugar. Versículo de número 17, ele vai parar na tenda de Éber. Aquele Éber que o texto parou a narrativa para nos contar que ele estava no meio de toda aquela história e que Deus iria usar a vida dele. E o texto diz então que não é Éber quem está ali, mas que é Jael. A mulher de Éber está na tenda, ela recebe então Sísera nesse instante, e o texto diz então que ela recebe ele com tanta hospitalidade, mas ela, conhecendo os cananeus, sabia quem estava diante dela. Ela sabia então que aquele homem era inimigo do seu povo, o povo de Israel, ao qual Éber, o seu marido, fez com que eles se afastassem naquele momento. Veja então que ela o recebe, ela cuida dele. O texto diz então que no versículo 19, ela dá água para ele porque ele estava com sede, dá leite a ele, e ele naquele instante está deitado. E a narrativa nos mostra algo então que o Senhor havia prometido acontecer no versículo de número 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Não foi um homem forte, preparado para a batalha, um homem que iria liderar o exército que vence a Sísera, derrotando então o exército que não teria mais o seu líder. É uma mulher, alguém completamente despreparada para então enfrentar um comandante do exército dos cananeus. Ela pega essa estaca da tenda e ela crava na cabeça daquele homem. O texto é muito claro, na forma poética também diz isso, quando você observa então o versículo 27 do capítulo de número 5, diz então que aquela estaca ficou cravada no chão. Ela matou Sísera naquele momento. Ela então foi usada por Deus para retirar então a opressão juntamente com Baraque. Enquanto Baraque está no campo de batalha, enquanto ele está derrotando o exército, nós temos então Jael matando Sísera neste momento. Ela conta isso para Baraque e ela então revela tudo aquilo que Deus estava planejando conforme a palavra da profetisa. Vitória. O êxito na batalha não veio por causa do exército, não veio por causa da força dos homens, mas veio por causa do agir do Senhor.
A vitória do Senhor nesta batalha mostra que todo e qualquer inimigo que se levante contra Deus, por mais que lhe pareça forte, ele se torna inútil. A força dos inimigos não será suficiente para derrotar o agir e o poder de Deus em nenhum momento da história. Veja como é que Deus age. Deus age nos meios comuns. Mandou chuva. Ele age através de pessoas comuns. Agiu através de Jael. Agiu naquele momento porque a sua palavra havia sido dita por Débora. E essa palavra, então, ela se cumpre. Então veja que o combustível da esperança, ele se torna neste momento completo. Pois nós nos tornamos, então, capazes de entender que não é a circunstância que vai definir o nosso futuro. Que não são as pessoas que vão definir o nosso futuro. Mas sim, o Senhor. É Deus quem está à frente de toda a história. É Deus quem está direcionando e quem está cuidando do seu povo em todos os momentos. Nós temos que entender então que quando o combustível da esperança, da sua e da minha esperança, estiverem adulterados com falas que nós ouvimos, com notícias que nós assistimos, com propagandas que nós estamos observando a todo momento, nós precisamos entender então de onde virá a força para nós continuarmos a nossa luta. Se a guerra estourar de forma maior, de uma amplitude maior, se isso vier a ficar pior ainda, o que é que você vai fazer? Como é que você vai caminhar? Como é que você vai encher o tanque que está vazio, que está te levando a ficar desesperado? Se nas eleições elas não acabarem do jeito que você imaginou que seria o melhor, o que é que você vai fazer? Porque às vezes nós estamos caminhando para um lado que achamos que é o melhor de todos. Olhamos para homens e achamos que eles vão salvar as nossas vidas e nos enganamos, esquecemos que a força que vai cuidar de nós vem de Deus. É Deus quem está direcionando tudo. Por mais que as pessoas demonstrem força, por mais que os países digam que têm poder de armas de fogo, por mais que os homens digam que eles são bons e que vão livrar o nosso país disso ou daquilo, não vão, se Deus não quiser. A esperança, ela só pode vir do Senhor. O que vier então de outros lugares vai adulterar o combustível que vai direcionar a sua vida. É Deus quem tira de nós aquela covardia que muitas vezes nós temos e nos torna fortes guerreiros. É Deus quem muda o nosso coração. É Deus quem converte o desespero em esperança. Só Deus pode fazer isso. Então nós temos que lembrar que aqueles que permanecem sem Cristo, sem olhar para o Senhor, vão continuar covardes, vão continuar desesperados, vão continuar hesitantes. Deus está chamando a igreja para fazer, mas a igreja dá um passo para trás. Por quê? Porque não estão olhando para Cristo. Porque não estão lembrando que a força que faz com que eles continuem a luta e que eles olhem à frente, o êxito da batalha, ela não vem deles, ela vem do Senhor. Então, enquanto nós mantemos nossos olhos longe de Cristo, longe da aliança, longe do nosso Deus, nós somos desprezíveis e não somos capazes de servir ao nosso Senhor. Perdemos de vista quem nos chamou. Perdemos de vista qual é a aliança que nós estamos envolvidos. Perdemos de vista a que povo nós pertencemos. Perdemos de vista que a luta que nós travamos, ela não é acima de qualquer coisa nossa. Então nós vamos lutar com todas as forças. Então os homens vão fazer isso por nós. Não. Existem lutas que você está travando que não é a sua força que vai te dar a vitória. É a força do Senhor. Por que nós ainda estamos achando que somos bons? Por que nós ainda estamos achando que nós somos os melhores? Só porque nós somos crentes? Isso não muda a nossa condição. Somos pecadores, limitados, falhos. Precisamos de Deus nas nossas vidas.
É por meio da vitória de Cristo que nós temos clareza do que vai acontecer no futuro. A garantia do êxito vem não por causa de homens e mulheres que têm um bom discurso, mas é por causa de Cristo Jesus. Nós continuamos, portanto, completamente limitados com relação ao nosso futuro. Cabe a nós confiarmos em Deus. Cabe a nós olharmos para o Senhor e entendermos que a nossa trajetória, ela só terá êxito, nós só teremos paz se nós vivermos com o nosso Deus. Porque é este Deus quem vai nos defender dos inimigos. É este Deus que vai nos levantar quando nós estivermos sentindo fracassados. É este Deus quem vai nos encorajar quando os problemas chegarem até a nossa casa. O inimigo pode ter o melhor arsenal de armas que tiver. Pode ter o melhor discurso, você pode ver o país mudar completamente o rumo que está seguindo, você falar, poxa vida, mas eu confiei nessa pessoa, eu confiei neste homem, o que é que está acontecendo? Lembre-se, nada vai ser mais poderoso do que Deus. Deus vai continuar à frente do nosso país, da nossa cidade, das nossas vidas, da nossa igreja. Não deixe de olhar para o Senhor. No momento que você deixar de olhar para o Senhor, você vai se tornar um idólatra como os israelitas. E ao fazer o que era mal perante o Senhor, nós vemos que Deus pesou a mão sobre o seu povo. Nós vemos que este Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso. Poderoso, como diz então o salmista sobre a sua voz. A voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor preside os dilúvios como o rei. O Senhor presidirá para sempre. Confie apenas. Descanse em Deus. Ore. Quantas vezes você deixou de orar porque achou que as pessoas te dariam a força que você precisava? Quantas vezes você deixou de buscar a Deus porque você achou que você já era bom, você já estava forte, que tudo estava acontecendo das mil maravilhas? Ore, confie, busque a Deus cada vez mais, porque o combustível da esperança, que é a fé em Cristo, só vai ser preenchido quando você seguir neste caminho. Olhar firmemente para Cristo vai permitir você não entrar em desespero. Vai permitir você enxergar a esperança, o êxito que nós temos para as nossas vidas pela fé por toda a eternidade. Quero convidar os irmãos do louvor que venham à frente para nos conduzir neste último cântico ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para nós juntos podermos cantar este louvor ao nosso Deus com toda a nossa força.